Bons critérios, quando a gente fala de escrever bons critérios, não é somente utilizar cenários e sentenças curtas. Significa que você tem que ter um bom processo de trabalho e que te garanta que, no momento certo, você está descrevendo os critérios de aceite e não está deixando para depois. Porque se o desenvolvedor ele puxa uma história para desenvolvimento e durante o desenvolvimento surgem dúvidas, e o lead time, por exemplo, é de 5 dias para desenvolvimento de uma funcionalidade, talvez ele consiga fazer isso em mais tempo. E aí isso quebra a sua projeção. Olha a importância da gente ter um bom projeto, um bom processo de escrita de critérios de aceite. Então, não é só escrever, é uma questão de processo de trabalho. Quando e como descrever as histórias de usuário junto com os seus critérios de aceite. Legal, muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à primeira aula da nova série O Dia a Dia do PO Casca-Grossa. É isso mesmo, a gente vai ter aqui 2 linhas que a gente vai seguinte, vai continuar com o Quero Ser PO e o Dia a Dia do PO Casca-Grossa. Muito mais conteúdo, se prepara. Aqui eu vou te explicar mais sobre o dia a dia do líder de produto. Para quê? Para que você se torne esse PO casca grossa em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de POs, casca grossa, e na aula de hoje o tema é como definir bons critérios de aceite das histórias de usuário. Bacana esse tema, né? Antes da gente entrar no tema e falando sobre o dia a dia desse PO casca grossa, é bom a gente entender o seguinte: o dia a dia, quando a gente está liderando um produto, existem várias decisões que um PO ele vai ter que tomar, várias decisões. E para que ele possa tomar boas decisões, o que vai acontecer? Ele vai ter que arrazoar, pensar, meditar sobre o cenário que ele tem para poder tomar decisões. Exemplo, quando ele está entendendo ali o que precisa ser feito no produto, muitas partes interessadas vão dizer, às vezes, coisas contraditórias. É isso mesmo. E isso faz parte do dia a dia do PO, coisas contraditórias, tá bom? Isso vai fazer parte do PO, assim, é muito comum, tá bom? E o que ele tem que fazer? Em certos casos, ele vai ter que dizer, ele vai ter que decidir. Onde eu quero chegar? Nunca um PO ele vai ter o cenário perfeito. Nunca ele vai ter todas as variáveis controladas para ele tomar boas decisões. É que nem a gente na vida. Já parou para pensar se para fazer um curso, se para arranjar um emprego, a gente tivesse que esperar tudo tivesse ali certinho, todas as variáveis sobre controle? A gente nunca tem todas as variáveis, a gente nunca tem tudo sobre o nosso controle. Para te falar a verdade, né, mais do que a gente não ter o cenário perfeito, eu arrisco a dizer aqui para você que pouquíssimas são as coisas que você, eu, um PO casca-grossa, controla. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Às vezes é estranho, né, a gente falar sobre isso, porque a tendência do ser humano é que a gente faz muita coisa para ter controle. Por exemplo, você vai lá e faz o seguro do carro. Você vai fazer um seguro do carro. Por que você faz um seguro do carro? Você já parou para pensar? Porque você não tem controle sobre o que pode acontecer. Porque não depende da sua direção bater ou não bater, ter um sinistro ou não. Pode ser que você esteja paradinho, bonitinho ali, bonitinho, e de repente vem um carro e bate na sua lateral. Ou seja, pouquíssimas coisas estão sob o nosso controle. Então, já que pouquíssimas coisas estão sob o nosso controle e o cenário perfeito, ele nunca vai existir, quando será que a gente tem que começar as coisas que a gente precisa começar? O quanto antes. Porque
é na jornada, é no durante que a gente vai aprender, que a gente vai melhorar, que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser triste. Não é lá na reta de chegada. Não é lá. E às vezes a gente confunde isso. Ah, não. Quando eu tiver grana, muita grana, eu vou ser feliz. Será? Claro que a grana ajuda pra caramba. Dinheiro ajuda muito, resolve muitos problemas, tá bom? Eu não sou adepto daquela ideia de que dinheiro não traz felicidade, não. Pelo contrário, dinheiro ajuda e muito. Agora, a busca, a jornada, essa sim é geralmente aquilo que a gente vai se lembrar lá no futuro. Pensa no seguinte: hoje, quais são as histórias que hoje vêm na sua mente? O que chega na sua mente aí? Geralmente são histórias de superação, de quando você teve o problema A, de quando você teve o problema B, e você foi lá, batalhou e chegou onde queria. Depois que você chega onde você queria, é, acabou. Acabou, né? Isso até me faz lembrar sobre o pêndulo de Schopenhauer. Daqui a pouco eu falo sobre o pêndulo de Schopenhauer, quando ele define o que é felicidade. Muito legal isso. Legal? Então, a vida do Pio é isso. Muito trabalho, muitos desafios e poucas variáveis sobre o seu controle. E quando ele está fazendo o seu trabalho, um dos trabalhos que está sob o seu controle, ou pelo menos ele tem que desempenhar, é quando ele precisa fazer o quê? Descrever, criar, refinar o backlog. Essa é uma das atividades principais de um PO casca-grossa. Ele tem que estar ali refinando, descrevendo o backlog. E um dos elementos fundamentais é esse aqui. Quer ver? São os critérios de aceite. Vamos lá. O que são critérios de aceite? Como o próprio nome diz, critério. Algo que alguém precisa atender. Então, critérios de aceite de uma história, de uma funcionalidade, de uma melhoria. E eu vou simplificar aqui tudo, critérios de aceite de uma história, tá? Para não ter que ficar falando todos os tipos de itens de backlog. Então, um critério de aceite é os critérios são essa lista de critérios que o time de desenvolvimento precisa cumprir. Os critérios descrevem o quê? Dá uma olhadinha aqui nessa ilustração. Os critérios definem duas coisas, ou descrevem duas coisas. Primeiro, comportamentos. E dois, saídas. Comportamentos e saídas do que, Marcelo? Funcionalidade, pequeno gafanhoto. É isso mesmo. Pensa sempre que, quando a gente está preparando ali as histórias, e cada história tem vários critérios de aceite, o que acontece? Esses critérios de aceite vão descrever daquela história, ou seja, daquela funcionalidade, os comportamentos e as saídas. Então, vamos pegar um exemplo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre comportamentos. Vamos supor que você está trabalhando, eu vou trazer um exemplo já já, que você tem ali uma funcionalidade chamada consultar pedidos. Eu, como vendedor, quero consultar pedidos para verificar minha comissão. Simples assim, tá bom? E posso ter alguns critérios de aceite. Ah, Marcelo, quantos são no mínimo e quantos são no máximo? Depende. Depende da funcionalidade, do produto, das regras de negócio. Não tem mínimo, não tem máximo, tá bom? Vamos descrever os comportamentos como critérios de aceite? O resultado da consulta tem que ser mostrado de 10 em 10 pedidos. Ou seja, eu estou ali falando sobre o quê? A saída, não é? A saída daquela funcionalidade, consultar pedidos. O valor da comissão de cada pedido tem que ser calculado assim, assim, assado. É o quê? Comportamento. Então, critérios de aceite definem esses dois elementos, comportamentos e saídas das funcionalidades. Por isso que você sempre que você pensa em critérios de aceite, você tem que olhar esses dois elementos, comportamentos e saídas. E aí,
aqui vem uma dica bônus aqui para você. Praticamente, toda funcionalidade, você tem que passar por esses dois itens. Tem algum critério que eu preciso descrever o comportamento da funcionalidade? Ah, tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem algum critério que eu preciso fornecer para descrever as saídas da história? Tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, eu uso esses dois itens como um checklist. Toda história que eu escrevo, eu vou lá e falo assim, quais são os comportamentos e as saídas dessa funcionalidade? E aí eu crio esses critérios de aceite. O que é importante quando você está escrevendo os critérios de aceite? Primeiro, eles têm que ser descritos com dois objetivos. Então, repara, eles descrevem comportamentos e saídas e eles têm dois grandes objetivos. Primeiro, alinhar o time técnico, o time de engenharia, os desenvolvedores, para que eles possam saber o que precisa ser feito. Então, se eu tenho ali uma história, como vendedor, eu quero consultar pedidos para 3 pontinhos. E aí você tem um critério de aceite, mostrar resultado da pesquisa de 10 em 10 pedidos. Esse critério vai guiar o desenvolvimento de um desenvolvedor. Então ele vai falar assim, não, peraí, legal, eu tenho que mostrar de 10 em 10 registros. E assim por diante. Então, primeiro objetivo, início do desenvolvimento daquela funcionalidade. Isso serve para alinhar o que o PO quer com o como será desenvolvido pelo time de engenharia, o time técnico. Combinado? Segundo grande objetivo pelo qual nós descrevemos os critérios de aceite. Identificar se esse item foi completamente desenvolvido ou não. Se sim ou não. Então, repara, ele alinha no início do desenvolvimento o que precisa ser feito com o desenvolvedor e, lá no finalzinho do desenvolvimento, serve para o PO verificar se aquele item foi completamente desenvolvido. Deu para reparar? São esses dois objetivos. Combinado? Então, uma vez que a gente entenda isso, o que são critérios e quais são os dois grandes objetivos, fica mais fácil. Só que antes da gente aprender como descrever, pensa no seguinte, quando é que os critérios surgem? Em que momento? Durante a sprint? Ah, não, Marcelo, eu não uso Kanban, eu não uso Scrum, eu uso Kanban. Tá bom, durante o desenvolvimento da funcionalidade? Então, basicamente, eu diria que o foco dos critérios de aceite é que eles nasçam ou surjam durante o refinamento daquele item. Então, a gente precisa realmente entender e descrever o que precisa ser feito nesse momento do refinamento. Tá certo? Claro, se você usa ali o Scrum, aí você vai falar assim, poxa, mas Marcelo, será que eu posso ainda descrever critérios de aceite durante o planejamento? Pode, pode. Muitas das vezes, outra dica bônus, muitas das vezes em que um desenvolvedor pergunta algo, a gente traduz a resposta que a gente dá para alguns critérios de aceite. Exemplo, como vendedor, eu quero consultar pedidos para 3 pontinhos. Então, nós temos aqui a funcionalidade consultar pedidos. Legal? Aí o desenvolvedor fala assim, ô Marcelo, você que é PO, você pode me tirar uma dúvida? Eu falo, claro, pequeno gafanhoto. Diz aí. O negócio é o seguinte, sabe me dizer se nessa consulta eu preciso limitar a quantidade de pedidos? Eu já sei que tem que mostrar de 10 em 10, mas eu tenho que mostrar o quê? Todo o histórico de pedidos? Vamos supor que o vendedor já está aqui na empresa trabalhando há 10 anos. Eu vou deixar ele rolar até os últimos 10 anos? Ah, pequeno gafanhoto, não, claro que você não vai fazer isso. Você só vai mostrar os últimos 6 meses de pedidos, porque a gente considera que esse é um limite razoável. Então, tiramos a dúvida do desenvolvedor e essa dúvida
vai virar um novo critério de aceite. Mostrar consulta de pedidos limitado aos últimos 6 meses de pedidos. Viu como ficou legal? Então, os critérios de aceite surgem durante o refinamento e a gente tem esses critérios que podem surgir ali, sim, no planejamento. Não tem problema, em função das dúvidas do time de engenharia, do time de desenvolvimento. Tá bom? Legal? Então, a gente explorou ali esse primeiro quadrinho ali, onde critérios são comportamentos e descrevem as saídas das funcionalidades. Tá bom? Segundo, vamos lá. Como que a gente descreve os critérios de aceite? Primeiro, através de sentenças curtas e eu arrisco a dizer que a gente pode chamar de sentenças binárias. O que é isso, Marcelo? O que é uma sentença binária? É uma sentença, uma frase em que você bate o olho, vou trazer o exemplo, e você diz assim, atende ou não atende. Não é aquela frase que você olha e fica em dúvida se... Entendeu? Não. A gente consegue responder aquele critério, aquela sentença, se sim ou não. Se está ok ou se não está ok. Tá bom? E a segunda maneira são os cenários, que a gente pegou emprestado ali da abordagem BDD. Só lembrando que quando a gente fala de BDD, BDD é muito mais, né? BDD, Behavior Driven Development. É muito mais do que apenas os cenários, né? É uma abordagem de desenvolvimento de produto de software, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui pegar um exemplo para a gente poder entender direitinho isso aqui, tá certo? Só que antes, eu vou falar ali sobre o tal do Schopenhauer. Quando você está descrevendo as histórias, a gente sempre vai ter um cenário onde a gente não vai ter tudo perfeito. Lembra que eu falei logo no início? Não vai estar tudo certinho. Não vai estar tudo cheirosinho, bonitinho, rosinha. Não, nada disso. O mundo organizacional, o mundo corporativo, não é essa perfeição. Então você tem que sacar isso, tá bom? E hoje a gente tem essa grande oportunidade de pessoas de trabalharem como líderes de produto numa posição de PO casca grossa. Então você tem que aproveitar essa oportunidade. Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque é uma baita oportunidade que muita gente está enxergando e está falando assim, eu quero. Ah, Marcelo, teve um comentário de uma menina, que até a Fernanda, conversando com a Fernanda, acho que foi ontem, hoje, ela falou assim, a menina, a fulana tal, ela falou que é analista e praticamente já faz boa parte do que um PO faz. É verdade. Um PO faz o trabalho do analista e mais algum tanto. E aí ela falou assim, mas só não ganho a mesma altura de um PO. E aí eu pensei assim, né? Depois da conversa com a Fernanda, eu falei, poxa, por que essa pessoa então não vai lá e trabalha para ser PO? Porque não adianta reclamar. Eu sei, ela não está reclamando, ela está só comentando. Mas não adianta a gente entrar numa espiral de reclamação. Não ela não fez isso. Mas imagina uma outra pessoa que fala assim, eu estou ganhando muito pouco, a vida não está dando, tá difícil, sabe como é que é? Caramba, vai lá e faz. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então você tem que levantar, TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e partir para ação. Ninguém vai fazer por você nada. Nada, nada, nada. Político nenhum vai fazer. Seja do lado A, do lado B, do lado C, do lado D. É você quem vai fazer. É você quem vai fazer. Entendeu? Então, Marcelo, eu tô vendo que você está falando aí sobre PO. Cara, eu quero ser PO. Então vamos embora. Estuda. Cai dentro. Né? Vamos fazer uma formação. Só assim você vai chegar lá na frente. Eu tenho certeza que a jornada vai ser bem gostosa, ela vai ser prazerosa, com altos e baixos. Não vou dizer que só tem altos, não, tem baixos também. É isso mesmo, vai fazer parte. Mas lá na frente, quando você chegar a ser PO, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena.
valeu a pena o que o Marcelo disse. Legal? Então pensa nisso aí. Bora! Olha aqui um exemplo de uma história. Como aluno, eu quero preencher a solicitação de matrícula para... Então, funcionalidade aqui, preencher solicitação de matrícula. Tá bom? Essa é uma funcionalidade ou uma partezinha dela. E aí, eu botei ali dois exemplos de critérios de aceite, tá certo? De critérios de aceite. Tem ali, primeiro, no formato de cenário e segundo, no formato de sentença livre. Primeiro, dado que o aluno, tá até repetido, dado que o aluno, só para confirmar que é o aluno mesmo, tem todos os dados para fazer a matrícula quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então a solicitação de matrícula é processada. Repara no seguinte, olha que legal aqui. Basicamente, os cenários têm uma estrutura com 3 partes. Dado que, então você vai descrever ali todas as condições para ativar aquele cenário. Todas as informações de contexto. O usuário está logado, o pedido tem valor tal, isso aqui, ou seja, é o que existe naquele momento. Legal? Aí, depois que você descreve com o dado que, e você pode botar várias condições, é só você colocar o e. Dado que isso, e aquilo lá. Então, né? Não, desculpa, antes do então. Quando, aqui no quando, é o quê? É a ação do usuário que está interagindo com o produto de software. Então, olha aí, ó. Dado que o aluno tem todos os dados para fazer a matrícula, quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então, quando isso acontecer, então, aí a gente tem a resposta da solução, do produto de software. A solicitação de matrícula é processada. Tá bom? Deu para reparar aqui? Então, a estrutura é muito simples de um cenário, só que aqui tem muitas armadilhas para você, que você tem que tomar cuidado, tá bom? Por exemplo, ainda falando dos cenários. Quando a gente está falando do cenário, a gente tem essa estrutura onde, dado que você vai colocar, não são ações, são as variáveis, ou melhor, as condições para poder ativar aquele cenário. Aluno está cadastrado, usuário está logado, pedido é igual a 10 mil ou maior do que 10 mil, deu para entender? O quando, ação que alguém faz. E o então é a resposta do produto de software em reação àquela ação, tá bom? Marcelo, eu preciso descrever quantos cenários? N pequeno gafanhoto, não tem limite, entendeu? Não tem limite. Você vai descrever tantos cenários quanto forem necessários para você comunicar com clareza o que precisa ser feito naquela história de usuário. Deixa eu te contar uma historinha. Eu trabalhei durante algum tempo como analista de negócios. Muito tempo, vamos dizer assim. Muito tempo. Analista, muito tempo, pouquinho tempo, vai. Tempo razoável. E aí, a grande pergunta, a pergunta de ouro de $1 milhão, era a seguinte: até quanto eu tenho que detalhar um item de backlog? Trazendo aqui para a nossa realidade. Até quanto eu tenho que detalhar a minha história de usuário? É simples a resposta, porém ela não é fácil de implementar. Está preparada? Está preparado? A resposta é a seguinte: você tem que descrever os critérios de aceite a ponto de tornar claro para quem? Para mim? Não. Para você? Não. Para o time técnico, para o time de engenharia, o que precisa ser feito. Geralmente, como é que a gente começa? Começou o desenvolvimento do produto. A gente começa a botar muitos detalhes, muito. O produto é novo, ninguém conhece, pelo menos o time de engenharia não conhece, o time técnico, não conhece o negócio. À medida em que a gente vai refinando, vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento no produto, no negócio, a necessidade de você detalhar o item do backlog é menor. E aí você vai, então, diminuindo a quantidade de detalhes.
Percebe? É assim que funciona. Então, a resposta para aquela pergunta é: você vai detalhar o seu backlog a ponto de conseguir transmitir com clareza o que precisa ser feito, o que precisa ser feito para o time de engenharia, o time técnico. Percebeu? Ficou claro isso aqui? Então, nunca mais você, brincadeirinha, nunca mais você vai perguntar isso, tá bom? Você vai detalhar. Por que isso? Por que isso? Porque quando você cria esse detalhamento, que a gente chama de especificação funcional, o que acontece? O que é uma especificação funcional? É uma comunicação entre quem especifica e quem vai desenvolver o produto, quem vai criar o produto, e é uma comunicação. Então, na verdade, se é uma comunicação, você tem que entender o quê? Você é o emissor, a mensagem é a especificação e o teu receptor é o time de engenharia, o time técnico. Então, dependendo do teu receptor, você vai ajustando e modulando a mensagem. Por isso que a gente fala que uma especificação, a gente está sempre ajustando a granularidade dela, de detalhes, à medida em que a gente vai desenvolvendo o produto. Nunca deveria ser da mesma maneira, tá bom? Nunca deveria ser da mesma maneira, tá bom? Legal. E aí, falamos do cenário BDD. Agora, olha o segundo exemplo ali. Verificar que o aluno deve informar seu CPF, EID, ID, né, identificador ou número de identidade de aluno no momento da solução de matrícula. Esse verificar que significa que chegou no final do desenvolvimento daquela funcionalidade, então o PO vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai levar o time de desenvolvimento, vai procurar fazer uma demonstração e vai verificar se o aluno tem que informar CPF e ID no momento da solicitação de matrícula. Se isso está sendo feito, se isso é o que ele consegue conferir no produto de software, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar um check. Tá ok esse critério. E todos os critérios ok de uma história de usuário significam o quê? Pequeno gafanhoto. Significam que aquela história, aquela melhoria, aquela funcionalidade foi completamente desenvolvida. E aí a gente pega e tira ali do backlog. Deu para entender? Outro aspecto aqui nesse critério de aceite que a gente descreve como sentença. Cuidado para não complicar a vida aqui. Eu já vi gente falando assim, complicando assim, não, se o aluno verifica então isso, não, não bota algoritmo aqui não. Aqui uma frase simples, onde a gente possa verificar de bate-pronto se está ok ou se não está ok. Se sim ou se não. Se atende ou se não atende. Por isso que eu falo que um critério de aceite ele tem que ser binário. Ele não pode dar margem à dupla interpretação. Ele não pode ser ambíguo. Percebe? Ele não pode ser ambíguo. Então, basicamente são esses dois formatos que a gente usa para descrever o quê? Comportamentos e saídas. Mas calma lá que tem mais. A história do Schopenhauer é a seguinte. Schopenhauer vamos dizer que era um filósofo, né? E o Schopenhauer, ele era um cara meio deprê. E aí ele falou que a vida é que nem um pêndulo. Sabe o que é um pêndulo? Fica um negócio balançando aqui, sabe? Isso é um pêndulo. Então ele descreveu a felicidade. Ele diz o seguinte: a felicidade, ela tá mais ou menos aqui, né? É esse ponto aqui. Então o pêndulo ele sai, ele faz todo esse trajeto até o momento em que encontra esse ponto, que ele chama de felicidade, e logo depois a gente tem ali a indiferença. Aquele efeito da felicidade já passou. Olha o racional do Schopenhauer. Ele fala o seguinte: no pêndulo, a distância em que a pessoa passa para chegar na felicidade é muito maior do que a distância ali entre a felicidade
e a indiferença. O que ele quis dizer com isso? A maioria de nós, e olha que interessante quando ele fala isso, a maioria de nós, a gente está na luta ali. E o que torna a vida ali significativa é esse caminho, né? É essa trajetória. E quando a gente chega no momento ali da felicidade, da alegria, aquela sensação, ela passa muito rápido. Ela já chega lá no limite do pêndulo e pronto, volta de novo. Quer ver um exemplo? Pense em alguma coisa que você queria muito, mas muito mesmo. Sei lá, um apartamento, uma casa. Vamos pensar em alguma coisa que você já conseguiu, tá? Pensa nisso. Eu me lembro, aí vou pensar aqui na minha infância. Eu queria muito uma bicicleta. Era molequinho, tinha, sei lá, 9, 10 anos, e tinha uma bicicleta de uma marca chamada BMX. O câmbio dela era todo marrom, com uma roda amarela, bem amarelão. Era bem escandalosa a bicicleta. Mas era uma BMX, sabe aquelas de competição? De competição nada, né? Eu era moleque, era muito novo, na verdade era uma imitação. E eu queria o raio daquela bicicleta. E eu fiquei assim, o ano todo pedindo para minha mãe: "Mãe, eu quero a bicicleta, puxa, eu vou me esforçar". Aí eu me esforcei para tirar nota boa, estudei pra caramba. Chegou no final do ano, o que aconteceu? Papai Noel trouxe a bicicleta? Claro que não, né. Meu pai foi lá, comprou a bicicleta e me deu a bicicleta. Foi aquela explosão de felicidade. Não deu um mês, eu já não ligava para a bicicleta. Percebeu? É o que o Schopenhauer fala, né? O pêndulo, né? A gente gasta a maior parte do tempo e é isso que a gente tem que curtir, é essa jornada que a gente tem que curtir, porque depois que a gente consegue algo, aquela satisfação passa muito rápido. É o caso lá da minha bicicleta BMX, que eu queria porque queria aquela bicicleta. O Nelson sabe o que é uma bicicleta BMX. Eu não sei se alguém, se for depois pesquisar na internet, vai encontrar lá. Mas assim, era o sonho de 10 entre 10 moleques lá no passado. Era uma baita de uma bicicleta, né? E aí meu pai me deu. Eu sei que um mês depois, eu não só não ligava para a bicicleta, como que teve alguém que no prédio onde eu morava no Rio de Janeiro, com os meus pais, roubaram a bicicleta. Roubaram a bicicleta. E aí? Fez diferença para mim? Naquele momento fez. Olha só, a ausência, o não ter a bicicleta. Eu falei, caramba, eu não tenho mais a bicicleta. Pô, eu queria tanto uma bicicleta, e começou tudo de novo. Por isso que eu gosto dessa analogia, desse exemplo do pêndulo de Schopenhauer. É bem legal isso. É bem legal. É bem bacana mesmo. Pessoal, no dia a dia, o PO tá nesse pêndulo de Schopenhauer. Sabe por quê? Porque a gente vai ter muito trabalho e vão ter momentos de felicidade. Entregou uma funcionalidade, entregou uma versão, fez uma entrega, fez uma release, fechou um baita de um discovery. Tudo isso vai trazer baita felicidade. Mas ó, lembra do pêndulo do Schopenhauer? Felicidade, o pêndulo anda mais um pouquinho e acabou a felicidade. Volta tudo novamente. O prazer, o tesão, tá na jornada. Isso é o mais gostoso. E é isso que a gente tem que aprender a gostar. É dessa jornada. É do dia a dia, entende? E claro, olhando que a cenourinha tá lá na frente, lá na frente. E o dia que a gente morder a cenourinha, que a gente pegar a cenourinha, pouco tempo depois, essa satisfação, essa alegria vai passar. Aí a gente volta e escolhe outra cenourinha. Aí vamos supor, a sua cenourinha agora, cenourinha no bom sentido, tá? Não me entenda mal. É algo que você quer tanto, né? Talvez eu não tenha usado a melhor ilustração aí. Mas aquilo que você tanto quer, que você tanto quer agarrar, bota aquilo como meta, como alvo. Eu quero ser PO casca grossa que o Marcelo tanto fala. Eu quero trabalhar com produto. Eu já não aguento, sei lá, ganhar tão pouco assim, ser desvalorizado, ninguém ligar para o meu trabalho, eu não ter reconhecimento. Eu quero ser o PO que o Marcelo tanto fala e ter esse reconhecimento, ter essa
projeção no mercado e na empresa onde eu trabalho. Então vai lá, corre atrás. Pêndulo de Schopenhauer. E aproveita esse momento para curtir a jornada. Porque depois que você se tornar um peão casca grossa, você também vai passar por esse pêndulo do Schopenhauer várias e várias vezes. Tá certo? Os critérios de aceite são críticos quando a gente está desenvolvendo um produto. Por quê? Pensa no seguinte, o critério de aceite é o que a gente vai utilizar para alinhar o quê? O que precisa ser feito com o desenvolvedor. Então tem que ter clareza, tem que ter muita clareza. Durante o refinamento, é muito importante que você traga o desenvolvedor para a mesa, para o refinamento. Ah, mas Marcelo, peraí, eu vou parar todo o time de desenvolvimento para fazer o refinamento comigo? Não, pequeno gafanhoto. Não é isso não. Não é isso não. Você vai trazer um, você vai trazer dois. Geralmente a gente traz pontualmente. Talvez o cara mais sênior, o dev mais sênior, ou talvez aquele que está desenvolvendo aquela parte do produto. Você não vai parar o time inteiro. Para que isso serve? Para balizar se a direção que você está tomando com os critérios de aceite é uma boa direção. Então você vai usar os comentários, a validação, a pré-validação do time técnico já ali, para você não chegar num planejamento ou para não chegar no momento em que um dev vai puxar a funcionalidade e descobrir que falta um monte de coisa. E esse faltar um monte de coisa, ele pode ser perigoso. Porque vamos fazer o seguinte, vamos supor que você, como um grande PO, tem ali as tuas métricas de eficiência. Você conhece muito bem o lead time do teu time e a vazão. E aí você projetou de que a funcionalidade próxima, que é crítica, funcionalidade B, de bola, ela vai ser puxada na próxima segunda-feira. E você precisa que ela seja desenvolvida segunda-feira, porque o lead time do pessoal é de 5 dias. E você já conta que sexta-feira, no mais tardar segunda, você já vai ter ela pronta e já no dia seguinte, liberando ela para produção. Legal? Só que quando você, o desenvolvedor, conversa contigo para puxar aquela funcionalidade para desenvolvimento, você descobre o seguinte, o dev chega e fala, ô Marcelo, tem boa notícia não. E aí você fala, o negócio é o seguinte, esses critérios de aceite não estão bons não. Conta aí. Então, eu não consigo entender o que precisa ser feito. Então, para evitar essa surpresa, a gente traz ali o dev ou alguns membros do time técnico para poder ajudar a validar a granularidade do refinamento. Percebeu? Então, bons critérios, quando a gente fala de escrever bons critérios, não é somente utilizar cenários e sentenças curtas. Significa que você tem que ter um bom processo de trabalho e que te garanta que, no momento certo, você está descrevendo os critérios de aceite e não está deixando para depois. Porque se o desenvolvedor ele puxa uma história para desenvolvimento e durante o desenvolvimento surgem dúvidas e o lead time, por exemplo, é de 5 dias para desenvolvimento de uma funcionalidade, talvez ele consiga fazer isso em mais tempo. E aí isso quebra a sua projeção. Olha a importância da gente ter um bom projeto, um bom processo de escrita de critérios de aceite. Então, não é só escrever, é uma questão de processo de trabalho. Quando e como descrever as histórias de usuário junto com os seus critérios de aceite. Legal? Pessoal, falar sobre critério de aceite, sobre backlog, é bem bacana, porque boa parte do nosso trabalho como PO, ele se concentra no backlog, tá? Uma parte, boa parte, pode ser, mais de 50% está ali no backlog. Só que eu queria deixar uma mensagem muito importante para você, tá? Algumas pessoas, elas falam assim, Marcelo,
eu preciso aprender só a fazer gestão de backlog. Olha o que eu escuto de gente falar isso para mim, mas é muita gente. E para essas pessoas eu costumo dizer o seguinte: a sua empresa não é o mercado. A sua empresa não é o mercado. O que é isso? O que isso significa? As empresas hoje, elas estão indo para um caminho onde não dá mais para a gente ter um PO que só fica escrevendo histórias e critérios de aceite. É uma parte importante? Muito importante. Porém, não dá mais para você ter um profissional que se chama PO, Product Owner, que vai levar o desenvolvimento de um produto à frente só cuidando de backlog. Esse profissional, ele precisa pensar fora da caixinha. Ele tem que ser um verdadeiro líder de produto, olhar para o mercado, o que é aquele produto, olhar para a experiência do usuário ao usar aquele produto. Ah, não, mas Marcelo, meu foco é só o backlog. A sua empresa não é o mercado. A sua empresa hoje pode estar pedindo para você se concentrar no backlog. Mas eu te pergunto, e o dia que você sair dessa empresa? Porque tudo tem um fim. Tudo um dia acaba. E não adianta mentir para si próprio. Tudo acaba. Quando você chegar no mercado e você descobrir que trabalhar como PO não é mais só cuidar do backlog, você vai saber se virar? Você vai saber trabalhar? Ah, não, mas eu estou focando aqui só no backlog. Tá, mas para você produzir um bom backlog, o backlog, ele muitas das vezes é consequência do que a gente estuda de persona, de jornada dessas personas. Deu para entender? Então, um backlog com boa qualidade, de boa qualidade, ele é produto do nosso estudo, da nossa investigação, de um bom processo de descoberta. E não só saber escrever direitinho histórias e critérios de aceite. Lembra disso. A sua empresa não é o mercado, tá bom? Sua empresa é só uma pequena porção, amostra do que é o mercado. O mercado é muito maior. Você vai encontrar muitas empresas que vão exigir muito mais de um PO do que simplesmente olhar para backlog, tá bom? E olha, eu vejo muita gente boa, muito PO bom que sabe escrever história de usuário, critério de aceite, foi colocado num cenário onde ele teve que realmente atuar como líder de produto, entender crescimento, ciclo de vida de produto. Olha, ele teve que sambar ali, porque não foi fácil não, tá bom? Então, lembra sempre disso, a sua empresa não é o mercado é muito maior, o mercado está exigindo de profissionais de PO realmente alguém que vá lá e faça diferença. E lembra do pêndulo de Schopenhauer, né? Curta a jornada, aproveite, ela é gostosa, é só a gente ter um olhar mais prazeroso para ela. Os altos e baixos vão sempre acontecer, tá bom? E não ache que a felicidade tá só lá na frente, não. A felicidade tá a gente olhar para esse caminho, curtir esse caminho, viver esse caminho de se tornar esse líder de produto, de se tornar um PO casca grossa.